A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD. De ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas,
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa de seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24vd. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 20. Na oração de número 20 diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar,
fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só Espírito, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como é possível examinar os livros de Provérbios, capítulo 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. E através desse número que você escolher, de 1 a 24, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então escolha aí, vamos aqui ao sorteio. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Produção. Rebanho de número 23 ímpar e rebanho de número 24 par vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Juízes, contém 21 capítulos. Rebanho de número 23 e rebanho de número 24 também estarão meditando no livro de Juízes. Vou sortear aqui o capítulo agora para vocês meditarem. Capítulo 7. Capítulo 7 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 7, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 contém 25 versículos que fala sobre os 300 de Gideão. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provareis, e será que daqueles de que eu te disser este irá contigo, esse contigo irá, porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Você que faz parte do rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par, vão estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Eclesiastes capítulo 9 para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Eclesiastes capítulo 9 contém 18 versículos que diz assim: diversos conselhos para o povo do nosso Senhor Deus. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvários no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salários, e já não haverá lembrança deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo, possam estar aprendendo mais e mais. Saiu 2 Samuel, capítulo 16, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 16, que contém 23 versículos, que diz assim: Aitofel e Uzai aconselham Abisalão. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: Abisalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, e Abisalão, disse Uzai a Abisalão: viva o rei, viva o rei. Porém, Abisalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Joel, contém 3 capítulos. Livro de Joel, com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos, que fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, e sem números os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de
Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 24 do livro de Jó, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Jó, capítulo 24, que contém 25 versículos, que diz assim: a aparente impunidade do ímpio. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: aos que até os limites removam, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumentos montenses no deserto, saem de madrugada para roubar a campina da mantimento a eles e aos seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 35 do livro de Gênesis, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Gênesis, capítulo 35. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 35 contém 29 versículos, que diz assim: Deus manda Jacó para Betel. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e tendo eles partindo, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele, quando fugia da face de seu irmão. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Então prestem muita atenção. Qualquer dúvida, você deixa sua pergunta aí no nosso privado, que a produção irá responder a cada um de vocês. Vou estar aqui apresentando a mensagem que diz assim: livro de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui continuar com os nossos recadinhos, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Estarei apresentando a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 20 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia, e essa é a mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 6, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chega agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que haja o sangue, o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 e através desse número você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Segunda Reis, contém 25 capítulos. Livro de Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 23 do livro de Segunda Reis, para o rebanho de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Segunda Reis, capítulo 23.
Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Reis, capítulo 23, que contém 37 versículos, que fala sobre o reinado de Joacás em Judá. Nos versículos 31, 32 e 33 diz assim: Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbina, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro, capítulo de Tiago. Tiago, capítulo 1, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Capítulo 1 contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lança de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Reis contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis com 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Capítulo 12 contém 33 versículos, que diz assim: Jeroboão reina sobre 10 tribos. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel de Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos dentre os para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sofonias contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Contém 18 versículos do livro de Sofonias, capítulo 1, que fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo
de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços, juntamente com os ímpios, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar e 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 21 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Jeremias, capítulo 21, que contém 14 versículos, que diz assim: Zedequias manda consultar Jeremias. Nos versículos 3, 4 e 5. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade, e eu pelejarei contra vós com a mão estendida e com braço forte, com ira, com indignação e com grande furor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós com 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Capítulo 6 do livro de Amós, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Amós, capítulo 6, contém 14 versículos, que fala sobre a indiferença da nação. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai e caune e vede. Dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate. Dos filisteus serão melhores que estes reinos, ou maior o seu limite do que o vosso limite, ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio, a oração de número 13. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 13 diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai dessa vida, dessa residência, dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo em todo espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. Agora peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através desse número que você escolheu, de 1 a 24. Saiu o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos.
capítulo 13 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 contém 14 versículos que fala sobre submissão às autoridades. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, fazes bem, e terás louvor dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Escolha o seu um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 3 João, que contém apenas um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Colossenses, que contém 18 versículos, que fala assim: o apóstolo Paulo dando outras orientações para os seus líderes, seus discípulos, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4: perseverai em oração, velando nela, com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, que contém 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos aqui no capítulo 10 do livro de Daniel. Contém 21 versículos, que fala assim: a visão às margens do rio Tigre, nos versículos 7, 8 e 9. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo sua resposta através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Tito com 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, que contém 15 versículos, que diz assim:
instruções para o ministério de Tito, nos versículos 2, 3 e 4. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias do seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Capítulo 73 do livro de Salmos. Capítulo 73 do livro de Salmos, que contém 28 versículos, que diz assim, fala sobre a prosperidade dos ímpios. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Jonas, capítulo 4, que contém 11 versículos, que fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem, que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente, ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma arvoreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu ênfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da arvoreira. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 4 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Contém 16 versículos. Que fala assim: o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos versículos 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Efésios. Vamos aqui no capítulo 5 do livro de Efésios, que contém 33 versículos, que fala assim: como devemos andar na luz. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza
nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 1 do livro de 1 Crônicas contém 54 versículos que fala assim: a genealogia de Adão até Davi, de Adão até Abraão. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Adão 7 Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 1 do perdão. Capítulo 1 do livro de 2 Coríntios, que contém 24 versículos, que fala assim: Deus Consolador, nosso Deus, o nosso Consolador. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado, o último livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 27 do livro de Mateus. Capítulo 27 do livro de Mateus, que contém... Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 27 do livro de Mateus contém 66 versículos, que fala sobre o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Diz assim nos versículos 58, 59 e 60. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhes o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui para mais uma denúncia que nossas igrejas estão apresentando, que diz assim a denúncia de número 87. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esses são trechos do livro de Osés, capítulo 4, em que demonstram a indignação do Senhor Deus em relação ao povo que se chamava pelo seu nome,
mas não havia verdade, conhecimento, sinceridade, santidade, nem relacionamento com o Senhor Deus. Não só o líder que não foi fiel ao Senhor, como a sua família e todo o povo pereceu. Por causa disso, e nós das 12 igrejas virtuais estamos apresentando mais essa denúncia de número 87, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Porque, como você vai poder observar no livro de Osés, capítulo 4, assim como em Mateus, capítulo 13, 15 e 23, em Apocalipse 2, 3 e 22, que a conduta do seu líder traz consequências gravíssimas para você e a sua família também, ainda nesta terra e na salvação e a vida eterna livre também. E você tem o dever e obrigação de examinar os frutos para não ser rejeitado nem esquecido pelo Senhor Deus. Mas se você, o que você trouxer para nós que provar que nossa afirmação são mentiras, que o seu segmento religioso de fé é em igreja, que você faz parte e o seu líder não está conduzindo você e a sua família por um caminho de condenação e anular os livros citados nessa denúncia com base na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 48 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias. Essas denúncias trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Vamos aqui. Se você meditou e escolheu o número 4, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 7. Número 15, Eclesiastes, capítulo 9. Número 17, 2 Samuel, capítulo 16. Número 12, Joel, capítulo 1. Número 24, Jó, capítulo 24. Número 5, Gênesis, capítulo 35. Número 1, 2 Reis, capítulo 23. Número 2, Tiago, capítulo 1. Número 11, 1 Reis, capítulo 12. Número 23, Sofonias, capítulo 1. Número 22, Jeremias, capítulo 21. Número 20, Amós, capítulo 6. Número 3, Romanos, capítulo 13. Número 9, 3 João, capítulo 1. Número 18, Colossenses, capítulo 4. Número 7, Daniel, capítulo 10. Número 16, Tito, capítulo 2. Número 19, Salmos, capítulo 73. Número 8, Jonas, capítulo 4. Número 21, Hebreus, capítulo 4. Número 13, Efésios, capítulo 5. Número 6, 1 Crônicas, capítulo 1. Número 10, 2 Coríntios, capítulo 1. E número 14, Mateus, capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações e nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos na
A Igreja 70 Santos na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciando a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. E gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: mesmo ausente ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.